Olá, que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando, meditando no livro de Romanos. Abra sua Bíblia aí agora, em Romanos capítulo 5, tá bom? Romanos capítulo 5. Esse livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, com revelações extraordinárias. E nós estamos estudando versículo por versículo, e isso tem trazido para nós grandes revelações, iluminando a nossa vida e abençoando a nossa vida. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Bom, Romanos capítulo 5. Antes de começar a leitura, como sempre, vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente através do Senhor Jesus temos acesso ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada ao Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, por esse momento, e que nesses minutos que vamos estar aqui lendo a Tua Palavra, o Senhor venha nos fortalecer, nos lavar, nos limpar, nos purificar, nos edificar, nos renovar, meu Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós e venha nos encher do Teu Espírito, meu Pai, através da Tua Palavra. E aonde chegar esse vídeo, chegue salvação, chegue libertação, chegue edificação espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá, então, Romanos capítulo 5, diz assim, Paulo fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui é extraordinário já esse versículo 1 e 2. Você observa que aqui diz assim, justificados. O que significa essa palavra justificado? Significa o contrário de condenados. Você sabe que todo ser humano que não crê no Senhor Jesus, que não se arrependeu, que não nasceu de novo, todo ser humano, não importa a religião que tenha, não importa as obras que tenha, quem seja a pessoa, todo ser humano que não crê no Senhor Jesus está condenado a passar toda a eternidade no lago de fogo de enxofre, por conta dos seus pecados. Todo ser humano. Mas aquela pessoa que escutou o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, que escutou falar de Jesus Cristo e crê no Senhor Jesus e se arrependeu dos seus pecados e busca viver uma vida honesta diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, então essa pessoa, ela é perdoada por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. E essa pessoa é justificada, ou seja, ela já não é mais condenada, ela passa a ser justificada, justa. Ou seja, Deus, quando olha para o justificado, ele já não vê o pecado, ele já não vê o homem, mas ele vê a Jesus Cristo. Ele vê
a expiação de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela é justificada. Então, ela, ao morrer, não vai para o inferno, não vai passar a sua eternidade no lago de fogo ou de enxofre. Mas, ao contrário, essa pessoa tem paz com Deus, vai passar toda a eternidade no céu, no reino de Deus, o lugar mais maravilhoso do universo. Lugar este que nós nem sonhamos, nem imaginamos como será aquilo que Deus tem preparado para nós. Nada nesse mundo, nada que pensarmos, nada que já vimos é comparado àquilo que Deus tem preparado. Inclusive, há um versículo, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, são coisas que extraordinárias. Se alguém vem falar para você, eu acho que o céu vai ser assim, eu acho que o céu vai ser assado. Não, a gente só tem uma leve ideia, mas ninguém ao certo sabe como será. É algo inimaginável. É algo extraordinário que somente vamos ter acesso ao chegar nessa glória. E somente os justificados poderão receber essa tão grande salvação. Por isso ele diz aqui, justificado, pois, mediante a fé. Então, para a pessoa ser justificada, ela não tem que pagar nada, ela não tem que participar de nenhum ritual, ela não tem que ter obras, ela não tem que fazer nada do que as religiões dizem. Somente crer no Senhor Jesus. É mediante a fé. Está bem claro aqui. Justificado, pois, mediante a fé. Não é mediante obras ou atitudes nossas. Porque nenhuma atitude nossa é capaz de nos justificar. Somente o que o Senhor Jesus fez na cruz é capaz de nos justificar, de nos salvar. Então, quando você crê, você recebe essa justificação, essa salvação. Aí temos paz com Deus. Ele diz aqui, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro aqui. Então, nós temos paz com Deus, não é por boas obras nossas, não é por ser religioso, não, mas é por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a salvação é somente por meio de Jesus Cristo e ninguém mais. Não é papa, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é religião, não é ninguém. Tá bom? É Jesus Cristo que nos salva. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Tá? Então, antes nós não tínhamos acesso a Deus. Deus é santo, é puro, e nós somos pecadores. Então não tínhamos acesso. Como que uma pessoa impura... Você sabe que, por exemplo, antigamente para você chegar, e hoje também, por exemplo, quando você vai apresentar-se diante de um advogado, diante de um juiz, diante do presidente, diante do rei, da rainha, ou quando você vai para uma entrevista de trabalho, como é que você vai vestido? Como é que você se apresenta? Você vai colocar sua melhor roupa, não é verdade? Você vai tomar um banho, colocar sua melhor roupa, um perfume, vai buscar se apresentar da melhor forma, não é verdade? Diante dos homens é necessário fazer isso. Inclusive José, quando estava preso, antes de se apresentar diante de Faraó, ele teve que passar por um ritual de limpeza, tomar banho, colocar outras vestes, enfim, para poder se apresentar diante do Faraó. Então, para se apresentar diante de homens, a gente tem que ver em cada situação a maneira como se apresentar, como se expressar. Agora, imagina diante de Deus, o Criador do universo, Santo dos santos, Rei de reis. Deus é Rei de reis, Senhor de senhores, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. Então, como se apresentar diante de Deus? E Ele não olha a nossa roupa, Ele não olha a nossa aparência física, mas Ele olha a nossa mente, o nosso coração, a nossa intenção. E quando
não temos a Cristo, quando não somos justificados, então somos podres, somos sujos, somos imundos aos olhos de Deus. Então, é impossível entrar na presença de Deus. Não se pode entrar na presença de Deus com a sujeira, com o pecado, com a imundícia. Você vê que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, e posteriormente o templo, para entrar naquele lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança. E ele tinha que passar por um ritual, tinha que fazer sacrifício de animais, né? Não é isso? Tinha que se purificar, tal, para poder entrar ali. E hoje, nós temos acesso ao trono de Deus, ao trono da graça. E por que temos acesso? Porque somos purificados. Fomos lavados, limpados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Houve um derramamento de sangue, houve uma purificação que Jesus fez na cruz. Então, quando você crê nisso, então você é justificado. E por ser justificado, você está limpo, você está puro. Então Deus já não vê os seus erros, os seus pecados. Você pode entrar em paz diante de Deus e levar as suas orações a Deus, seus pedidos a Deus. E Ele vai olhar para você e vai te responder, vai te atender, vai te abençoar, vai te salvar. É isso que Paulo está falando aqui. Pelo qual, ou seja, por Jesus Cristo, obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos, ou seja, nos alegramos, festejamos pela esperança da glória de Deus. Ou seja, de um dia estar diante de Deus, um dia de estar na glória de Deus, passar a eternidade com Deus. Então, para o cristão, a maior riqueza, a maior glória não é esse mundo, ou seja, o ouro desse mundo, o diamante desse mundo, a melhor casa, o melhor carro, as melhores viagens. Não são nada comparado àquilo que Deus tem preparado para nós. O homem mais rico do mundo pode ter os maiores iates, mais luxuosos, mais tecnológicos, os maiores edifícios, reserva em ouro, em petróleo, pode ter mansões, pode ter helicóptero, pode ter aviões, pode ter relógios de luxo, ouro, prata em abundância. Mas quando essa pessoa morrer, ela não vai levar nada deste mundo e a alma dela vai ser jogada no inferno. Então, a pessoa mais rica desse mundo não é nada comparado com um homem simples. Aí você olha para um cristão, muitas vezes o vê simples, com roupas simples, não é verdade? Mas esse cristão, o que ele vai receber na glória é extraordinário. Então quem é mais rico? Quem é mais rico? O que tem ouro desse mundo ou o que tem a Jesus Cristo? Para pensar. Por isso diz aqui, esperamos da glória de Deus. Versículo 3 ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é uma tribulação? Tribulação não são problemas. Todo mundo passa por tribulações. Não, todo mundo não. Todo mundo passa por problemas desta vida. Tribulação só passa quem é um verdadeiro cristão. Porque tribulação não é você ter uma doença, não é você ter um problema econômico, não é você ter um problema familiar, não é você ter um outro tipo de problema. Não, isso não é tribulação. Tá? Tribulação
é quando você é perseguido ou sofre por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, você é perseguido na escola, no trabalho, na família, né? A tua mãe, o teu pai, o teu filho, os teus irmãos, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, da escola, a sociedade te persegue, tem raiva de você, faz injustiça com você, fala mal de você, te prejudica, somente porque você crê em Deus. Somente porque você não pensa como eles pensam. Somente porque você não atua como eles atuam. Então eles passam a te perseguir. Isso é tribulação. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, temos que estar preparados, vamos passar por essas coisas, mas vale a pena. Porque quem passa por essas tribulações significa que realmente é um verdadeiro cristão. Porque quem não passa por tribulações por causa da sua fé, quem não é ridicularizado, humilhado, perseguido, se ninguém fala mal, se ninguém ri, então realmente essa pessoa não se converteu, não é um verdadeiro cristão. Porque ela não está passando por nenhuma tribulação, não é verdade? Então por isso que Paulo fala aqui, ó, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, ficar feliz porque está passando uma tribulação não é fácil. Mas se você olhar com os olhos espirituais, não, graças a Deus, estão me perseguindo por causa da minha fé, então significa que eu estou no caminho certo. Significa que eu estou fazendo o correto, eu não estou agradando a fulano, a mengano, eu não estou agradando ao mundo, eu não estou agradando aos filhos do diabo, eu não estou agradando aos filhos de Satanás, mas eu estou agradando a Deus. Então isso, meu amigo, é como um selo, é como uma marca de que você é de Deus, de que você é propriedade de Deus, e isso significa que você vai entrar no reino de Deus. Por isso que você deve se gloriar. Não porque está sofrendo, mas se gloriar. Porque isso é um sinal, é uma marca de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Entende? Sabendo que a tribulação produz perseverança, ele diz aqui. Ou seja, quando passamos por tribulação, é aquela luta que você passa, né? O que acontece quando você passa por essa luta? O que acontece quando você passa por essa tribulação? Você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, você vai estar mais em comunhão com Deus. Isso vai te fortalecer, vai fortalecer a sua fé, a sua comunhão com Deus, você vai ter mais intimidade com Deus. Então isso vai trazer perseverança, vai trazer paciência. A perseverança produz experiência. Então você vai ser uma pessoa mais experiente. Você sabe que existe aquele cristão que acabou de se converter, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não passou por lutas, não passou por tribulações. Então essa pessoa não tem o quê? Experiência com Deus. Mas quando o cristão já tem um tempo, estuda a palavra de Deus, já passou por tribulações, passa por tribulações, e permanece, perseverou, é fiel. Então esse tipo de cristão já tem outra experiência. Já é uma pessoa mais sábia, mais madura, mais forte espiritualmente. É um tipo de pessoa que já pode ajudar a outras pessoas. Não é verdade? Já pode aconselhar, porque ele vai falar assim, não, eu passei por isso, você vai fazer assim, você já tem até como orientar outras pessoas. Sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A experiência produz esperança. Tá? Então você passa a ter mais esperança, mais confiança, vamos dizer assim. Você cada vez fica mais feliz, mais alegre, porque você sabe que a qualquer momento você vai se encontrar com teu Deus no céu. Você cada dia fica mais feliz,
porque você sabe que Deus está contigo e Ele cuida de você. Né? Versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando passamos pela luta, não ficamos decepcionados, não ficamos... você vê muitas pessoas quando passam por problemas, ela já entra em depressão, ela já fica triste, ela já fica decepcionada, já fica, sabe, mal, já fica decaída, a pessoa já quer se matar, tenta o suicídio, ou vai usar drogas, ou vai se alcoolizar, né? Por quê? Porque essa pessoa não tem esperança. Mas a pessoa que tem a esperança, que tem a fé, então essa pessoa, ela vai ficar firme. Porque, como diz aqui Paulo, né? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Isso aqui vamos abrir aqui também um parênteses, aqui uma coisa importante para falar. Muitas pessoas têm essa dúvida, se tem ou não tem o Espírito Santo. Quando é que a pessoa recebe o Espírito Santo? A pessoa recebe o Espírito Santo no mesmo dia que ela crê no Senhor Jesus. O dia que você escutou a palavra de Deus e creu no Senhor Jesus, se arrependeu, você foi transformado em uma nova criatura, você foi regenerado, então você foi batizado com o Espírito Santo. Ele está dentro de você. E a prova disso são os frutos, né? Você tem paz, você tem alegria, você tem gozo, você tem força, você tem fé, você tem bondade, você tem benignidade, você tem paciência, você tem domínio próprio, enfim. Os frutos do Espírito, né? Essa é a prova que você tem o Espírito Santo. Mas muitas igrejas hoje, chamadas pentecostais, essas igrejas têm confundido muito o que é o Espírito Santo. Porque eles dizem para as pessoas que a pessoa tem que orar muito, tem que jejuar muito, tem que buscar muito, tem que se santificar muito, para depois receber o Espírito Santo. E aí ela vai sentir uma emoção, vai chorar, vai falar em língua, vai cair no chão, vai rodopiar, vai pular. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso não é o Espírito Santo. Isso aí é emoção pura. É um engano religioso. Por isso que essas igrejas pentecostais vivem debaixo de uma doutrina antibíblica, que não está na Bíblia. Uma doutrina errada. Completamente errada. Em um lugar da Bíblia fala dessas coisas. Tá bom? Então, o Espírito Santo é derramado em todos aqueles que creem. Claro, se a pessoa não crê, se ela não nasceu de novo, se ela não foi regenerada, então ela também não recebeu o Espírito Santo, porque tudo vem em um só momento. Tá compreendendo a diferença? Bom, vamos prosseguir aqui, vamos para o versículo 6. Vamos para o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios significa pecadores, né? Então Jesus morreu por nós quando? Quando éramos bons ou quando éramos pecadores? Pecadores. Quando éramos fracos. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Então,
aqui Paulo está falando do amor de Deus, ou seja, Deus nos amou tanto que ele não esperou a gente ser santo, puro ou justo, porque isso é impossível para o homem, nenhum homem consegue, mas ele nos amou mesmo a gente sendo sujo, pecador, falho. Ele teve misericórdia de nós, dando o seu filho na cruz, provou o seu amor aí. Ele não negou o seu próprio filho por amor a nós. Ele nos purificou. Ele nos resgatou. Nós que já estávamos condenados ao inferno, fomos resgatados por Deus, por causa do amor de Deus. Aí você vê o amor de Deus. Então Deus ama a todos. Não importa o pecado que a pessoa tenha cometido. Não importa a religião que a pessoa tenha frequentado. Não importa o seu passado. Mas quando Deus, ele escolhe uma pessoa, ele toca nessa pessoa, ele purifica essa pessoa, ele salva essa pessoa. Ela passa a ser justificada. No versículo 9 ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muitos que falam que Deus não tem ira, que Deus é só amor. Não, aqui você vê que no mesmo capítulo de Romanos, Deus fala de amor, mas Deus também fala de justiça, Deus também fala de ira. Quer dizer, o amor, a salvação, a justificação, a misericórdia, a graça, é para aqueles que creem. Se a pessoa recusa tudo isso e quer viver a sua maneira, então o que restará para essa pessoa será a ira, a condenação ao lago de fogo, por toda a eternidade. Aí ele diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos, olha só, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Mais uma vez ele fala aqui que fomos reconciliados, que fomos, salvos por meio do Senhor Jesus Cristo. Pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Tá bom? Então vamos dar uma pausa, vamos parar por aqui. E no próximo vídeo vamos dar continuidade, porque ainda há muito mais para a gente falar. Tá bom? No próximo vídeo nós vamos dar então a continuidade a esse estudo bíblico, tá? Então, já deu para ter uma ideia, né? Já deu para compreender um pouco sobre o que o Espírito Santo quis nos dizer nesse texto, tá bom? Então, meus amigos, se você puder, faça o favor de copiar o link desse vídeo e compartilha por WhatsApp, por Messenger, por Telegram, por um veículo que você tiver de comunicação, para que outras pessoas possam conhecer a verdade. Essa verdade que, infelizmente, não é ensinada, não é pregada nas igrejas. E aquelas igrejas que ainda se dizem cristãs e evangélicas, que estão corrompidas, falam de tudo menos da palavra de Deus, E quando pegam a Bíblia, distorcem as palavras. Por isso que você não tem que depender de igreja, de religião, de homem, de pastor, de bispo, de ninguém. Você tem que depender de Deus. Eu estou falando mal dos pastores, dos bispos, das igrejas? Não. Não entenda mal.
Existe bons pastores? Existe. Existe bons servos de Deus que ensinam a palavra de Deus? Existe. São raros, mas existe. Você tem que buscar, né? Analisar o que eles falam. Não é sair acreditando em qualquer um que tem algum título e você já pensa que... Não. Porque nessas igrejas, nessas seitas, melhor dizendo, que não são igrejas, são seitas, eles chegam a dizer, não, você tem que, mesmo que o pastor tenha falhas, mesmo que o pastor tenha erros, você tem que se submeter, senão você vai ser amaldiçoado, você tem que ficar aqui nessa instituição, porque se você sair, você vai trazer maldição para a sua vida. Eles colocam um terror em cima da pessoa, medo para prender as pessoas ali, porque na verdade o que eles querem é o dinheiro. Esses são lobos, são falsos profetas. Porque o verdadeiro homem de Deus não está preocupado com o dinheiro da pessoa, ele está preocupado em pregar a verdade, em ensinar a verdade e salvar a alma da pessoa. Então você não deve depender de igreja, de pastor, de ninguém. Se você quer frequentar uma instituição, veja se essa instituição realmente está ensinando a palavra de Deus. E ainda assim, fica de olho. E não dependa só daquela reuniãozinha, porque as pessoas vão numa reunião, num culto, e depois ela sai e pensa assim, bom, já cumpri com Deus, já cumpri a minha obrigação. Então essas pessoas são fracas. São fracas. Então ela não conhece a Deus de verdade, não conhece a palavra. Você tem que ter a sua comunhão com Deus diária, todos os dias fazer a sua oração, todos os dias pegar a sua Bíblia, ler, estudar, buscar por você mesmo, não esperar que outro te ensine, não esperar que venha tudo mastigar, tudo fácil, porque muitas vezes o que vão te entregar é algo até mesmo errado, uma doutrina errada, uma água suja, uma água podre. É melhor você ir direto na fonte, que é o Senhor Jesus, que é a Bíblia Sagrada. Aí a água é limpa, é pura, é cristalina, aí não foi contaminado, aí não tem o achismo do homem, aí não tem o dedo do homem, aí é a voz de Deus, vem direto do trono de Deus. Não existe nada melhor do que você ir direto à Bíblia. Você tem a Bíblia aí na sua mão, é só você ler. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa, não seja indolente. Não queira as coisas fáceis, sendo religioso, porque aí você vai ser um fraco. Uma fraca na fé. Entendeu? Então, não dependa só dos meus vídeos também, não. Aqui é somente uma ajuda. Quando eu gravo o vídeo é uma ajuda para vocês. Mas busque. E o Espírito Santo vai te iluminar. Tá bom? Então compartilhe esse vídeo. Dá um like aí, dá um me gusta. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, escreve aí nos comentários. E quando eu ver, eu vou responder. Aí você olha lá, depois de um dia, 2 dias, você volta lá nos comentários e você vai ver que eu te respondi. Assim que eu tiver tempo, eu te respondo. Vamos estar em contato. Estamos aqui para te ajudar a conhecer a verdade, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer Jesus Cristo. Tá bom? Então se inscreve no canal, compartilha e estamos fazendo aí o estudo do livro de Romanos, né? Hoje nós lemos uma parte do capítulo 5, mas as partes anteriores, desde o capítulo 1, você vai encontrar aí no meu canal do YouTube. Você tem que ver desde o capítulo 1, é como uma série, né? Ver todos os vídeos. Não pegar salteado, não. Ver todos os vídeos, não vai saltando, para que você possa, então, ter um entendimento mais completo da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.